Boa tarde. Oi, boa tarde. Como Tudo vai? bem? Tudo bem? É um prazer falar com você. Já tive a oportunidade de entrevistá-la há uns anos atrás, quando eu era apresentadora da Rádio Roquete Pinto FM, Ah, eu me há lembro, eu uns me lembro. Que uns anos bom. atrás. E é um grande prazer Prazer é meu, poder viu? conversar com você sobre esse sucesso e dessa trilogia que tem inspirado muitas pessoas. Também sou só aguardando aqui, Tá entrando bem. o Ricardo Brito, está Tá, entrando aqui. O doutor Ricardo, ele é da ANAM, Associação Nacional dos Advogados Negros. tá. Ele também está no bate-papo aqui com a gente. Aham. Doutor Ricardo, boa Como tarde, vai, doutor seja Ricardo? Tudo bem? bem-vindo. Prazer. Seu grande fã também. E a Cida Abreu, que vai entrar também, a gente está Tá. aguardando aqui. E ela faz parte do Raízes, Tá. que é um movimento que apoia a inclusão da população negra no âmbito do político. Tá. Então, eles fazem diversas ações, né, realizam diversas ações políticas para esse engajamento da população negra. Que Mas bom. enquanto a Cida não entra, eu vou fazer aí uma pequena introdução para todo mundo, agradecer a participação de todos, agradecer novamente sua disponibilidade, a pessoal da Globo Livros, que foi tão bacana com a gente, que aceitou esse bate-papo, logo bate-pronto. A trilogia Escravidão já está aí no segundo volume. O autor Laurentino Gomes está aqui com a gente, nos recebendo, está lá em Portugal e tirou essa hora para poder conversar com a gente. Estamos reunidos com um bate-papo sobre esse período e como ele afetou e ainda afeta nos dias de hoje, né, diversas camadas da sociedade. Por isso, nos reunimos aqui hoje. Eu sou Marcele Chagas, eu faço parte da rede de jornalistas pela diversidade na comunicação, jornalistas pretos. A gente tem representatividade no Brasil e com jornalistas da diáspora africana em outras partes do mundo. Doutor Ricardo, como eu já falei, doutor Ricardo Brito, da ANAM, da Associação Nacional dos Advogados Negros. E eu vou deixar aqui esse bate-papo. Primeira pergunta, primeira apresentação, do doutor Ricardo também, que a gente que possa introduzir aí o início desse bate-papo. Obrigado. Obrigado, Marielle. Professor Laurentino, um prazer imenso estar aqui. Igualmente. Antigamente, a gente pedia autógrafo e via as pessoas, e hoje poder bater um papo com o autor de um assunto que é muito caro para nós, positivamente. Um prazer imenso. Muito obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo conosco, viu? Muito obrigado mesmo. Professor, eu li tanto o volume 1 quanto o volume 2, né? São assuntos que são palpitantes para nós brasileiros, para nós negros, né? E nós da advocacia, eu faço parte de uma associação, Associação Nacional da Advocacia Negra, né? Uma associação de advogados e advogadas. Então, essa questão do lugar de fala, para nós, da advocacia, é muito tranquilo, porque não necessariamente eu preciso ser réu para falar pelo réu, não necessariamente eu preciso ser vítima para falar pela vítima. Então, para a gente é muito tranquilo o senhor falar de um assunto que eventualmente não passou por isso, mas é muito tranquilo falar. E eu queria saber, eu já vi o senhor falando em outras oportunidades de como esse livro, essa obra, transformou a sua vida, né? E foi muito emocionante. Eu gostaria de saber do senhor, seja o volume 1, seja o volume 2 e o próximo volume, como é que o senhor enxerga para nós, negros, que estamos revendo essa história contada de uma outra forma, não daquelas que a gente viu nos livros, mas com base em documentos. Qual o impacto que o senhor está observando na população, especialmente os negros e as negras, ao ler as suas obras? Doutor Ricardo, é interessante essa sua pergunta, porque quando eu comecei a pesquisa, havia muitos temores, né? Alguns medos no meu horizonte, porque exatamente tem a ver com esse chamado lugar de fala. Que a impressão que eu tenho é inflacionado pelos brancos. Os brancos é que se assustam com o chamado lugar de fala dos negros, porque os negros nunca tiveram a oportunidade de falar, nunca tiveram a prerrogativa de falar no Brasil. Esse era um espaço de fala exclusivo dos brancos. A história da escravidão, em geral, foi contada pelos brancos, com raríssimas exceções, como Clóvis Moura e Abdias do Nascimento. Então, eu tenho a impressão que esse medo do lugar de fala vem dos brancos. Quando
ao conversar com as pessoas negras ao longo da minha pesquisa, eu percebi que ninguém está reivindicando exclusividade de narrativa ou de interpretação. Está reivindicando o direito de ser ouvido, de ter a possibilidade de dar opinião, de dizer que essa história pode ser diferente daquela que foi contada até agora. Então, é assim que eu entendo o lugar de fala. Agora, no começo, sim, eu tinha muito temor, como é que eu ia ser recebido, especialmente pela população afrodescendente brasileira, pelo fato de ser um homem branco, falando sobre uma parte tão fundamental, tão importante da história negra no Brasil quanto a escravidão. As pessoas, engraçado, alguns amigos brancos meus me falavam: "Ih, você vai levar muita paulada e tal". O que eu acho que reflete uma ideologia racista que está muito forte entre nós, assim, de que o negro é ameaçador, ele é traiçoeiro, ele vai te pegar na esquina. Aí eu lancei o livro. E o que aconteceu? A acolhida mais generosa que eu tive, enquanto o Covid não chegou, os abraços mais calorosos, os sorrisos mais... Desculpe. Verdade. Desculpa, eu já volto. Os sorrisos mais generosos que eu recebi foi da população afrodescendente. E ao contrário, hoje, quando eu ponho alguma opinião nas redes sociais, a paulada vem dos brancos. E é muito difícil. É gente que resiste à ideia de que nós temos uma dor e um sofrimento como legado da escravidão. Então, ao contrário. Então, esses medos passaram. Eu estou percebendo que essa é uma chaga que está aberta. Nós precisamos tratar dela, nós precisamos curá-la. É hora de nós brasileiros, independente independente da cor da pele, independente das nossas origens culturais e étnicas e raciais e tal, nós temos que nos dedicar a esse assunto, porque não se trata apenas de uma dívida social, não se trata apenas de um passivo histórico que o Brasil precisa resolver. Isso é fundamental para o futuro do Brasil. Enquanto nós não aceitarmos que nós temos uma questão racial grave, profunda, herança da época da escravidão, e que todos os nossos grandes problemas atuais são resultantes disso, nós vamos continuar nos enganando, fingindo que o problema não existe, fingindo que nós somos uma democracia racial, como a gente ouve nas conversas hoje em Brasília, o presidente da República, o vice-presidente da República, dizendo que o Brasil não tem problema de racismo e que está tudo bem, e nós vamos entrar num processo de negação, de auto-engano, e vamos mais uma vez empurrar esse problema por mais 100 anos, 200 anos. Quando eu acho que assim, a questão estratégica mais importante que o Brasil tem a enfrentar atualmente é justamente fazer essa segunda abolição, que ficou abortada, que nunca aconteceu no século XIX. Porque enquanto o Brasil se recusar a acolher todos os seus cidadãos, independente da cor da pele, especialmente a parte majoritária que é descendente de africanos, enquanto não der a oportunidade para que essa população se manifeste plenamente nos seus talentos, nas suas vocações, se realizem plenamente como seres humanos, nós vamos ser um país pobre, um país atrasado e um país injusto. Então, assim, essa questão, ela não é uma mera questão reparação moral. Vamos corrigir um erro do passado. É um investimento no futuro do Brasil. E é urgente, é assim cada vez mais urgente. Eu me convenço disso a cada dia. Agora, eu percebo que esse assunto é urgente, infelizmente, de extrema urgência para a população negra e mestiça e afrodescendente do Brasil. Para uma imensa maioria dos brancos, não. Tanto assim que em 2018 elegeram um projeto racista de poder. Na hora de botar o voto na urna, as pessoas fizeram uma opção racista. E é o que nós estamos pagando por isso. Desculpa a emoção do começo, viu? Prometo me comportar daqui para frente. Eu me emocionei aqui. Todos nos emocionamos também, porque somos todos, acompanhamos, né? Somos fãs também, acompanhamos e sabemos desse processo.
O que eu queria saber também é sobre o volume 1, que você abordou mais a questão da África, e agora o volume 2 tem falado um pouco mais de Minas, mais Brasil. E esse nosso contato enquanto jornalista da diáspora africana ao redor do mundo, temos feito essas trocas com outros colegas jornalistas, inclusive muitos do continente africano, temos percebido que, não sei se é um sentimento nosso, mas que a escravidão aqui, né, quando o navio negreiro chegou da África aqui no Brasil, a coisa se configurou de uma forma diferente, com uma pegada realmente muito mais profunda, né? Poderia falar um pouquinho dessa questão para a gente? Bem, a escravidão, ela é basicamente uma experiência de dor e de sofrimento, né? Quer dizer, existe um grande estudioso caribenho que deu aula nos Estados Unidos, o professor Orlando Patterson, que ele fala da morte social do escravo. Ou seja, o processo de escravização começava por destituir o homem e a mulher escravizados da sua identidade. Então ele era arrancado das suas raízes, da sua família, da sua cultura, ganhava um novo nome, geralmente um nome cristão. Então o nome africano dava lugar a Luís, João, Paulo, Pedro e assim por diante. Era marcado com ferro em brasa, ferro quente, com até 5 marcas. Existem registros de pessoas que chegavam ao Brasil com 5 marcas de ferro quente. Às vezes eram induzidos ou obrigados a adotar uma nova religião, a abandonar suas crenças. Mas eu diria também que existe um processo de ressurreição da África no Brasil. Isso é que é muito interessante. O escravo morre socialmente, mas ele ressuscita do outro lado do Atlântico, porque são pessoas, não são animais, não são mercadorias inanimadas. Ou seja, são pessoas e elas procuram de todas as formas possíveis reconstruir a sua identidade. Isso resulta numa coisa interessantíssima, que é a construção de várias Áfricas no Brasil, que a rigor não existiam no continente africano. Então, digamos assim, um africano de Angola, no continente africano, jamais teria a chance de se encontrar com um africano da Guiné-Bissau, ou da Nigéria, ou do Benin. Eu estou falando de países atuais, né, que não existiam na época. No Brasil, eles se encontram primeiro no porão dos navios negreiros. Aí existe a expressão malungo, que é o companheiro de viagem, o companheiro de desventura no porão de um navio negreiro. Esses laços já se estabeleciam naquele momento. E depois essas muitas Áfricas se encontram no Brasil. E elas acabam se encontrando também com cultura de origem europeia, indígena. E o resultado é que hoje o Brasil é um dos países mais plurais do mundo. E eu acho que essa tá a riqueza, tá a beleza do Brasil. No mundo que combate imigrantes, pobreza, forasteiros, no mundo que ergue muros, o Brasil tem uma contribuição fundamental, que é a sua diversidade, a sua pluralidade. Mas, infelizmente, nós não valorizamos isso. Nós desprezamos justamente o aspecto mais bonito, mais precioso, mais rico da nossa identidade nacional, que é a sua pluralidade. Por quê? Porque nós temos uma herança de uma ideologia escravista, que dizia que o negro era inferior, era bárbaro, selvagem, portanto, candidato natural à escravização, e essa ideologia escravista resultou na ideologia racista que nós temos hoje no Brasil, em que uma imensa maioria da população brasileira, branca, embora nunca, talvez, vá dizer uma injúria racial em público, é cúmplice e é silenciosa no racismo estrutural, que impede que a África brasileira se expresse plenamente. Verdade, professor. O senhor está falando, com base em Marielle, essas respostas já vão dando um spoiler dos capítulos dos livros, né? O senhor falou aí até das Áfricas brasileiras, do capítulo dos livros. E aí eu vi que, tanto no início do livro, o senhor disse que a gente poderia ler os capítulos até de forma independente, porque iríamos conseguir compreender, né? Em algumas palestras, alguns bate-papos, o senhor sempre toca
num tema que é muito caro. Ele não está especificamente no livro, mas ele está no conjunto da obra, que é esse projeto nacional de apagamento, né, da escravidão, né, que passa por não dar valor a símbolos, a pessoas, por exemplo, ao invés de homenagear aquele cativo que eventualmente achou ouro, a gente se lembra do eventual bandeirante, né? Então, e aí a minha pergunta vai no seguinte sentido: esse apagamento proposital, no final do livro, o senhor, quando começa, vai introduzir a chegada da família real, o senhor menciona que parte daquela sociedade de altíssimo poder aquisitivo apoiava a família real e também eram donos de escravos, de fazendas e donos de escravos, né? E é impressionante que a gente não escuta falar desse pessoal, porque eles estão aí no mercado, né? Não tem sobrenome esse pessoal, tem sobrenome do Borba Gato, todo mundo sabe quem é. Mas esses grandes empresários que hoje são agricultores, que hoje estão no mercado financeiro, a gente não escuta falar. Será que um dia a gente vai conseguir enxergar isso em alguma obra? Eu acho que esse é o grande resgate que tem sido feito, né? A escravidão, ela era uma forma de estruturação de poder em todos os níveis. Poder cultural, poder político, poder econômico. Então é muito interessante que quando Dom João chega de Lisboa, fugindo de Napoleão Bonaparte, tem uma galeria de homens poderosos à sua espera no cais ali da Praça 15 do Rio de Janeiro. Quase todos eram traficantes de escravos, porque essa era a grande atividade econômica do Brasil naquela época. E é muito interessante que um deles, o Elias Antônio Lopes, dá de presente para o Dom João a melhor casa da cidade, o Palácio da Quinta da Boa Vista, né? O nosso trágico Museu Nacional, destruído no incêndio em 2018. E começa ali um toma lá da cá entre a monarquia portuguesa e a elite escravista brasileira, que depois se prolongaria pelo primeiro e segundo reinado, em que um apoiava o outro e um não mexia no interesse do outro. Então, a imensa maioria dos barões e viscondes e fidalgos do Brasil no século XIX eram todos donos de escravos, traficantes de escravos, ou seja, a elite escravista brasileira. Então, a riqueza no Brasil, toda ela se apoiou à escravidão. E como as coisas não mudam de uma hora para outra, não são 133 anos que mudaram esse cenário. Eu diria que a estruturação da riqueza, do status social, da distribuição de privilégios, de acesso aos recursos do Estado, continua exatamente como era na época. Ou seja, a escravidão estratificou o Brasil num regime de castas, de pessoas que podiam mais, que podiam menos, que eram mais respeitadas, que eram menos respeitadas. E o Brasil continua sendo um país estratificado, em castas, de fato, tanto quanto na época da escravidão. Agora, a sua pergunta é muito interessante. Eu acho que daria um trabalho muito polêmico, muito constrangedor para muitas pessoas estudar os sobrenomes atuais do Brasil e quem tinha a ver com a escravidão ou não. Ia dar uma boa confusão, mas eu acho que seria um estudo bem interessante. Queria fazer uma pergunta que até o pessoal do Raízes, que a gente não está conseguindo adicionar aqui na live. A Cida está tentando entrar, mas eu vou aproveitar e fazer essa pergunta por eles. Em relação à educação no Brasil, né? A gente não estuda normalmente esse conteúdo, esses livros, né? Então, assim, muita gente está conhecendo escravidão através da sua produção, da sua obra. O que você. A gente queria saber a sua opinião em relação a isso, essa mudança de estruturação da educação, para que seja realmente falado o que de fato houve, né, na escravidão, para que seja realmente relatada da forma como a gente tem conhecido através de suas obras. Sim, na pergunta anterior, o doutor Ricardo, aliás, na outra, ele falou sobre um processo de apagamento da memória, né? Que de fato eu acho que isso aconteceu. Existe uma analogia curiosa. A escravidão africana no Brasil colonial começou de fato e teve como vetor a indústria do açúcar, lá em Pernambuco, no Recôncavo Baiano.
Na indústria do açúcar, você moe a cana, tira a doçura dela, tira o açúcar, tira a riqueza e joga o bagaço fora. Pelo menos até recentemente. Agora é usado como adubo e como combustível nas usinas, né? Mas eu tenho a impressão que é exatamente isso que o Brasil tentou fazer com a sua população africana e descendente de africana. Usou no limite a sua capacidade de trabalho, explorou em todos os sentidos, inclusive na sua sexualidade, na sua capacidade reprodutiva, e depois tentou se livrar da população afrodescendente. Então é interessante que no século XVIII chegaram a ser discutidos projetos de devolver africanos para a África. Aliás, isso aconteceu de fato, por exemplo, depois da revolta do Malês na Bahia, em que vários foram deportados para a África. Mas chegou-se a discutir no Segundo Reinado para onde o Brasil poderia mandar de volta a sua população negra, o que era um absurdo, porque era a imensa maioria da população brasileira. Não tinha lugar no mundo que coubesse. E aí o que aconteceu? Entra em ação um projeto de branqueamento da população, porque essa ideologia escravista e racista dizia que o sangue africano tinha corrompido a identidade brasileira, que o Brasil poderia ter sido melhor sem a contribuição africana. Olha a tentativa de se livrar do bagaço, né? E aí que começam, então, os grandes projetos de atrair colonos europeus. Eu sou resultado desse projeto, porque os meus bisavós italianos chegaram no interior de São Paulo para colher café, logo depois da chamada Lei Áurea. Ou seja, essa ideia de que era preciso dar uma oxigenada no sangue brasileiro, torná-lo mais brancos. E na época, inclusive, havia cálculos de pretensos cientistas e estatísticos que diziam quantas décadas demoraria para o Brasil virar completamente branco, para chegar no Brasil ideal. Então, assim, existe de fato, existiu e ainda existe hoje um processo de apagamento, né? Quando o Abdias do Nascimento fala em genocídio do negro no Brasil, ele não está falando exatamente da morte física, porque o objetivo do tráfico negreiro não era matar as pessoas, né? Elas eram ativas. Mas o Abdias do Nascimento se refere a um genocídio cultural, de apagamento da memória, de apagamento das instituições, de apagamento dessas raízes africanas. Então, eu tenho insistido nisso. Não é por acaso que o Brasil, até hoje, o maior território escravista do hemisfério ocidental, nunca tenha tido a preocupação de ter um grande Museu Nacional da Escravidão e da Cultura Negra, como o Barack Obama fez em Washington no final do seu segundo mandato. Nós temos algumas iniciativas regionais muito boas, né, como o Museu Afro-Brasil, lá no Ibirapuera, tem o Instituto Pretos Novos no Rio de Janeiro e assim por diante. Mas nós temos um Museu da Língua Portuguesa, Museu do Amanhã, Museu Histórico Nacional, Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte, todos os museus muito interessantes que merecem uma visita. Local de entretenimento, de levar as crianças no domingo à tarde, é um local de reflexão e estudo. Então, você não ter um museu é uma forma de apagar a memória africana no Brasil. Você não incluir esse assunto nos livros didáticos, como na época em que eu fui estudante de educação fundamental, é uma forma de apagar essa memória. Então, é um Brasil de faz de conta. É um Brasil que é negro, é um Brasil que é profundamente africano, um Brasil que é bonito por isso, mas a gente tenta até hoje fingir que não é. E a gente tenta apagar a memória. Agora, só para completar, isso felizmente está mudando. Está mudando, porque nós estamos vivendo aos trancos e barrancos num regime de democracia há quase 40 anos. E esse assunto que era proibido na época dos regimes autoritários, que impunham uma identidade nacional de cima para baixo, agora está vindo à tona. É como a lava de um vulcão que não dá para você conter. E a discussão do racismo nunca foi tão intensa, nunca foi assim ao ponto de assustar os brancos, né? Vamos parar de falar desse assunto, tá ruim demais. Eu tenho ouvido isso em rede social. Não dá para parar de falar de racismo? Não, vamos falar de racismo cada vez mais. Quanto mais de radicalizar esse assunto, melhor. Porque nunca isso foi possível antes. E é dessa discussão que vai nascer uma noção mais real do que realmente nós somos.
E é só com base nessa nova identidade que nós vamos poder tomar decisões mais corretas, mais responsáveis a respeito do Brasil no futuro. Não vamos mais eleger presidente racista, como a gente fez em 2018. É dessa discussão, é desse estudo que vai surgir a construção de um Brasil mais real, um Brasil menos imaginário, um Brasil de auto-engano, que é o que nós tivemos até agora. Olha, é uma verdadeira aula, um grande prazer estar aqui com vocês. Estamos todos super emocionados e agora a Cida Abreu conseguiu entrar aqui. Um prazer, Oi, Cida. A Cida Abreu, ela representa o Raízes, muito além de partidos, de questão política, é um movimento de inserção da população negra dentro da política, né? Então ela pode falar um pouco mais sobre isso, essa construção de um novo Brasil, um Brasil mais próximo da realidade. Cida, seja bem-vinda. Muito prazer. Boa tarde, Laurentino. Quero dizer do prazer de estar aqui com você de uma forma muito especial, e em especial também estar com nossos colegas aqui do Brasil que estão lutando conosco, né? Quero dizer da honra que a sua trilogia ela navega na minha casa, tá? Então, da alegria de poder dialogar nesse momento. O Raízes é um partido, é a construção de um partido antirracista, e eu fico muito feliz de estar falando com um branco antirracista que fala de nós, que fala das nossas dores, que proporciona um caminho de diálogo, de um lugar de fala privilegiado, que é o seu, mas entendendo o nosso lugar de necessidade de uma porta como a sua para a gente poder entrar. Então, eu acredito que a sua produção ela é um caminho, como você disse numa entrevista, né? É impossível falar de escravidão sem não sofrer, porque ninguém escreve de escravidão como se fosse passear. Foi uma fala sua, numa das suas entrevistas no Correio Brasiliense, né? Então, esse, para mim, o processo desse apagamento, esse processo de não falar de nós, de não deixar o pertencimento de nós, sendo o Brasil um país que incorporou a cultura africana, nós não aderimos, nós incorporamos, né? É impossível falar do Brasil sem nos ver nas ações brasileiras, seja ela feita por brancos ou feita por negros, seja na culinária, na cultura, na estética, na arquitetura, tem a nossa essência, tem a nossa contribuição. E assim como os escravistas, eles tentaram desconstruir a contribuição que nós demos na construção do mundo, na verdade. Né? Segundo, né, estudos, a gente sabe que há uma afirmação de que não existia vida antes da escravidão. Né? Ou seja, os escravos chegaram, nós chegamos aqui, eu falo nós porque eu sou descendente, então eu cheguei através de alguma descendência, nós chegamos no Brasil, né, através escravizados, e nós chegamos e começamos aqui a nossa vida. Não, a nossa vida já existia. Então, essa contribuição que é negada. Então, eu gosto muito quando você fala dessa questão do apagamento, mas eu queria que você falasse como se fosse uma censura, sendo jornalista que você é, mudando o seu lugar de jornalismo, em vez de estar hoje na redação, num espaço de produção jornalística, você veio para a construção de conteúdo, escolheu exatamente um tema caríssimo de reconstrução da identidade de um povo, que é o nosso, né? Porque quando você fala nas suas primeiras edições, eu entendo que você conta a história do Brasil de uma forma diferente. Então, ali você já sinaliza. Ali você descobriu a nossa presença e você se sentiu tocado e eu acredito que até obrigado em falar desse forma que você fala, para trazer à baila essa discussão num lugar que a gente nunca vai estar. Você vai em um lugar que nós não estaremos. Então, você nos leva. Então, essa porta que você está abrindo, eu queria que você falasse um pouco como você consegue associar no seu jornalismo, no jornalismo que é uma forma de comunicação, mas também que eu entendo como uma forma de censura. Eu acho que essa invisibilidade que nos dão é uma forma de censura educacional, uma censura econômica, uma censura de desenvolvimento econômico e social. Então, eu queria que você falasse um pouquinho nesse sentido, porque, para mim, o que você produz, ele reflete na justificativa de políticas públicas que eu posso construir, dizendo que é necessário reparar a partir de políticas públicas. Entendeu? Sim, que é eu acho que existe hoje em andamento no Brasil um processo de redescoberta do que nós somos, né? Eu tenho insistido muito isso, que
como fruto da democracia, nós estamos discutindo questões que no passado pareciam resolvidas. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no passado se dizia que o brasileiro era um povo pacífico, que não tinha sangue na história do Brasil, que o brasileiro aceitava as mudanças políticas pacificamente. Aí, quando você olha a história do Brasil, morreu muita gente. Assim, Canudos morreram 20 mil pessoas. Na Cabanagem foi um massacre. E quando você olha a escravidão, então, é 1 milhão de pessoas, 1 milhão de indígenas a cada 100 anos o Brasil matou nos primeiros 3 séculos da colonização. Matou entre 15% e 20% dos 5 milhões de africanos que embarcaram em navios negreiros rumo ao Brasil. E aí, quando você olha hoje os índices de criminalidade, de violência, que acabam assim atingindo a população negra desproporcionalmente em relação à população branca, fala, mas que país pacífico é esse, né? Ou então que o brasileiro era honesto, trabalhador. Eu conheço a imensa maioria dos brasileiros honesto e trabalhador, sem dúvida, mas e a corrupção, que nós somos campeões mundiais de corrupção? De onde vem isso? Ou então que o brasileiro seria democrático, empreendedor, mas então, e a tentação autoritária, que todos os dias está no noticiário? Ou esse Brasil estatista, que procura se apropriar dos recursos do Estado em detrimento da maioria? E a questão da nosso assunto aqui hoje, né? De que o Brasil teria tido uma escravidão mais patriarcal, benévola, boazinha, que é a escravidão do Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, e que isso teria resultado numa grande democracia racial, exemplar para o mundo. Tudo isso é balela, tudo isso é um mito, né? Tudo isso é uma construção de identidade que foi imposta de cima para baixo. E isso se refletia recentemente em todos os níveis da sociedade brasileira. Quando eu comecei a trabalhar como jornalista, se eu me lembro, talvez tivesse uma fotógrafa, colega minha, que era afrodescendente, numa redação enorme. Não tinha. Então, assim, até recentemente, quando você observava a publicidade brasileira, parecia que você estava na Suécia ou na Suíça. Todo mundo branquinho, de olhos azuis e cabelo loirinho. Mas que país é esse? É um processo de negacionismo a respeito de nós mesmos, né? Do que nós somos. Claro que é de censura, sem dúvida. Essa é uma ideia que é imposta de cima para baixo, de um Brasil idealizado, né? No livro 1889, aí você tem toda a razão, eu fui adquirindo uma consciência mais profunda a respeito da importância da escravidão e do seu legado na construção da minha primeira trilogia. Mas, por exemplo, no livro 1889, eu tenho um capítulo chamado A Miragem, que era esse Brasil de faz de conta durante o Segundo Reinado. Então, você tinha um imperador, tinha príncipes, princesas, barões, duques, viscondes, e toda uma arquitetura imperial no Rio de Janeiro, em Petrópolis, tinha um parlamento bicameral, que os partidos se revezavam no poder de acordo com a interferência do imperador, aparentemente tinha liberdade de imprensa e tal. Ou seja, parecia um Brasil europeu, parlamentarista, monarquia parlamentarista. Quando você olhava nas ruas, a realidade era de escravidão, o maior território escravista do hemisfério ocidental, de pobreza e de analfabetismo. Então, observe essa cisão, né, de personalidade, né, para usar uma linguagem psicanalítica, entre o Brasil imaginado, o Brasil imaginário e o Brasil real. E essa cisão veio se prolongando na República. A ideia de que éramos europeus, brancos, e que a nossa história da escravidão tinha ficado lá para trás, em 1888, e que estava tudo bem. Mas aí na democracia esse assunto não fica represado, ele vem à tona, porque é a primeira vez que todos nós temos o poder e o direito de nos expressar e de questionar essa narrativa e essa interpretação. Então, se você olhar o Brasil de um jeito histórico, às vezes você fica muito triste, né? Tem muita dor, muito sofrimento, muita injustiça. Mas olhando também de um ponto de vista histórico, nós nunca vivemos um período tão rico, tão útil na construção de uma nova identidade. A gente devia aproveitar isso com todas as forças, com todas as nossas energias. Ótimo.
Eu queria fazer uma pergunta que é da Sandra Rosa, ela lá de Minas Gerais, ela é uma jornalista também, né? Ela faz parte do Jornalistas Pretos, justamente por essa questão que você acabou de falar, enquanto jornalista que presenciou diversas vezes de uma redação completamente branca, com pouca representatividade. Então, as narrativas, enquanto as matérias, eram feitas por perspectivas que não tinham a ver com da população. Né? Então, a Sandra fez uma pergunta específica ali da região dela, lá de Minas Gerais. Ela perguntou como a escravidão configura a sociedade de Mariana, em Minas Gerais, sua dependência econômica da mineração e o desemprego. Eu, assim, não teria grande conhecimento de causa profundo, tanto quanto a nossa colega, né, que está fazendo a pergunta sobre Mariana, mas existem algumas pontes com o passado que podem ser feitas, né? Então, no livro, segundo volume de Escravidão, eu falo sobre o trabalho das pessoas escravizadas na mineração, que era uma coisa horrorosa. Na mineração de aluvião, que é aquele depósito de ouro que fica nos riachos, no rio, a flor da terra, da terra, as pessoas trabalhavam o dia inteiro, às vezes até 18, 20 horas por dia, noite adentro, mergulhadas em água. Ao meio-dia, com o sol quente nas costas e o pé em água gelada. Muita gente morria de doenças pulmonares, ficava incapacitada por trabalho rapidamente. Depois, quando acabou o ouro de aluvião, começaram as minas subterrâneas, os túneis. O ambiente era tão claustrofóbico, tão opressivo, o espaço tão exíguo que o trabalhador preferido era criança e adolescente, devido à baixa estatura. E muita gente morria pelo excesso de peso, por sufocamento e também, aí eu chego a Mariana, né? Por rompimentos de barragens, porque nessa nova forma de mineração, os mineradores tinham que represar os rios e lavar o cascalho que era retirado desses túneis, né? Dessas minas subterrâneas. E aí, vira e mexe, estouravam as barragens e morria muita gente. Então, não é por acaso, né, que a gente viu recentemente esse episódio trágico de Mariana e depois em Brumadinho, porque esses episódios já aconteciam lá atrás. Então, é possível fazer essa correlação, né, entre passado e presente. O presente não é tão presente quanto a gente imagina. O passado não é tão passado quanto nós imaginamos. Muito pelo contrário. As coisas se repetem, né? E já vem de muito tempo. Vou deixar a palavra agora com o doutor Ricardo para mais uma pergunta. Eu estou ouvindo você falando e lembrando dos capítulos, professor, do livro, em especial sobre o corpo, né? Os nossos ascendentes que chegaram aqui, alguns perdedores das guerras e foram vendidos, outros foram buscados por conta da qualidade do trabalho técnico que desempenhavam lá, a mina, por exemplo, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, por exemplo, seja desses cativos que foram trazidos e comercializados por conta da sua condição técnica, seja na mineração, seja em outras atividades, seja na agricultura, mas também um outro capítulo, bem rapidamente, que eu tenho vontade de chorar, que é o que fala da violência, né? Então, de um lado, ele era vendido por um preço absurdo, mas na hora de penalizar também praça pública, e aí a gente compreende alguns símbolos da nossa sociedade, pelourinho, alguma coisa assim, como para tirar foto, mas se a gente entendesse realmente qual o significado daquilo, a gente repensaria. Então, a minha pergunta é em relação ao corpo negro mesmo. Primeiro eu vou tentar dividir a resposta em duas partes, né? A primeira eu vou falar sobre esse sentido do corpo negro como mercadoria no período escravista, mas também da violência que ele era submetido. O olhar racista de hoje tende a achar que a África era tudo igual, todo mundo negro, e todo mundo ignorante, todo mundo selvagem, bárbaro, e que o valor do homem e da mulher escravizada estaria apenas na sua idade, no seu gênero, no vigor do seu corpo, dos seus músculos. O que as novas pesquisas têm demonstrado, e eu tenho um capítulo sobre isso, né, com o nome O Herói Invisível,
é que vinha muita tecnologia, muito conhecimento da África. Não era commodity, não era mercadoria. E o tráfico negreiro não era bobo, ele sabia que tinha tecnologia, que tinha conhecimento extremamente útil à construção do Brasil colonial e precificava esses corpos de acordo com esses conhecimentos. Então, da Guiné-Bissau vieram pessoas escravizadas que sabiam cultivar arroz para o Vale do Mearim, no Maranhão, e para as Carolinas, Carolina do Sul e Carolina do Norte. Pessoas que entendiam muito de pecuária e foram trabalhar no interior do Piauí, da Bahia, do Ceará, no Rio Grande do Sul. Grandes mestres metalúrgicos da atual região da Nigéria, e especialmente o escravo mina, que era extremamente valioso em Minas Gerais do século XVIII, porque ele sabia minerar ouro e diamante. Os portugueses sabiam fazer açúcar, mas não sabiam achar e explorar ouro e diamante. Esse conhecimento veio da África. E é chamado escravo-mina não por acaso, é porque ali estavam as grandes minas de ouro desde 1000 anos atrás. Existem relatos de exploração de ouro ali no interior de Gana, lá já no século X, século XI. Então veio tecnologia. Então isso é importante ressaltar. Esse corpo negro não era commodity, não era mercadoria. Ele tinha uma especialização e foi isso que construiu a riqueza do Brasil. Aí a violência. Bem, o mecanismo de controle, o mecanismo de produção e de controle do escravo sempre foi a violência da guerra, a violência do sequestro, mas também a violência do chicote. Então, e por isso que eu fico pensando, né, o meu livro, eu acho que ele está chegando em boa hora para discussão no Brasil, porque quando eu lancei o primeiro volume, em 2019, naquela semana, um garoto negro foi flagrado roubando uma barra de chocolate no supermercado, levado para uma dependência interna e surrado com chicote por 2 seguranças. E aí é muito interessante, porque no Brasil da escravidão... desse papo aqui, infelizmente. Né? E no Brasil da escravidão existiam manuais sobre como surrar um negro. Isso era uma especialidade do escravismo brasileiro, assim, sobre como surrar o negro. Tinha manual holandês, tinha manual português, tem manual de Barão do Café no Vale do Paraíba falando sobre isso, dizendo o seguinte, olha, você pode punir um escravo com 200, 300, existem relatos de até 500 chibatadas, mas faça 50 por dia para servir de exemplo, mas para não inutilizá-lo para o trabalho. Todo o aparato policial e judicial brasileiro era voltado para proteger o sistema escravista. E muitas dessas punições eram delegadas pelos fazendeiros às autoridades, que amarravam essas pessoas no pelourinho, em praça pública, para que servissem de exemplo. Então havia um sistema de punição organizado pela sociedade escravista como método de controle, de contenção, de violência, para servir exemplo e de punição. Então, claro, a violência física era exatamente contra esse corpo negro, né, que era marcado a ferro quente na África, que era exposto às condições mais adversas de trabalho, que era espancado em praça pública com chicote, que quando fugia recebia a letra F em ferro quente sobre o peito ou sobre o ombro. Na segunda fuga tinha a orelha cortada. E em Mariana, a nossa colega de Mariana vai achar interessante isso, a Câmara de Mariana, no começo do século XVIII, chegou a propor que o fugitivo residente tivesse o tendão de Aquiles cortado, porque aí ele poderia continuar a trabalhar e não fugiria de novo. Até o rei de Portugal, cuja prosperidade, cujo poder dependia da violência, achou demais e desaconselhou, e a medida não foi adotada em Mariana. Nossa, chocante e devastador. Porque são detalhes que a gente descobre, que nós falamos antes, é o tipo de informação histórica que a gente não aprende na escola.
né? O tipo de coisa que a gente deveria saber, porque é parte da nossa vida, da nossa história, da construção da nossa sociedade, né? A Cida Abreu quer fazer mais uma pergunta, Cida. Então, Laurentino, eu queria ouvir um pouquinho sobre a diversidade religiosa, uma vez que quando os africanos saíam, né, lá dos mercados, e aí eu quero compartilhar o seu sentimento. Eu estive em Goré, no Senegal, lá no mercado de escravos, na porta do Nunca Mais, então eu li também a respeito disso, você falando. E exatamente o sentimento que você teve, eu vim assim, eu não conseguia falar, eu não tinha reação quando eu atravessei, porque Goré fica uma ilha como Niterói, Rio, né? Então você atravessa de barca. Eu não tinha ideia do que eu ia encontrar. Quando eu voltei, eu não conseguia falar com ninguém. Eu fiquei aquela noite inteira sem conseguir falar com ninguém, porque foi muito forte. É uma coisa muito surreal, né? Então eu queria ouvir um pouquinho sobre a diversidade, porque quando os negros vinham dos portos, né, ou eles eram batizados no país, né, ou tinha que ser batizado aqui quando chegava no Brasil, para dizer que se morresse estava de bem com Deus, né? Não tinha, os comerciantes não tinham feito nada de errado com Deus porque tinha batizado, né? Quem chegou aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diversidade religiosa, o que você encontrou aí nesse seu caminho de escrever sobre a Bem, escravidão. primeiro é preciso lembrar que a igreja foi cúmplice, né? Ela ajudou a construir o alicerce do projeto escravista africano na América. Claro que as coisas mudam. O próprio Papa João Paulo II foi à ilha de Goréia, onde nós estivemos, e pediu perdão formalmente pela participação dos católicos no tráfico negreiro. Eu acho que o perdão é um primeiro passo, né? Todos nós deveríamos começar pedindo perdão, porque é o primeiro passo da reconciliação. Agora, que a igreja foi cúmplice, não há dúvida nenhuma. Ou seja, junto com... A escravidão não era apenas um projeto mercantilista, econômico. Era também um projeto ideológico que dizia... Era um prolongamento da cruzada contra os mouros da Idade Média. Então, essa ideia de que os africanos eram todos bárbaros, selvagens e praticantes de religiões demoníacas. E que, portanto, era a missão do rei de Portugal conquistar os seus territórios, escravizá-los e para incorporá-los à supostamente avançada civilização portuguesa e católica que se instalava nos trópicos. Esse espírito missionário, evangelizador, ele está intimamente associado com a história da escravidão. Está nas bulas papais, está em inúmeros tratados filosóficos da época, está num sermão do padre Antônio Vieira, a Irmandade do Rosário, no Recôncavo Baiano, em que o padre Antônio Vieira diz que os homens e mulheres escravizados deviam agradecer a Nossa Senhora do Rosário pela oportunidade de vir ao Brasil e adquirir uma nova religião. Na África, antes de embarcar dos navios negreiros, as pessoas recebiam nomes cristãos, então perdiam a sua identidade. Eu já citei isso no começo do nosso bate-papo, né? Perdiam a sua identidade original e ganhavam o nome cristão. Entre as marcas de ferro quente, tinha uma que era uma cruz, indicando que ele tinha sido batizado. E ele valia mais ao ser batizado. A igreja recebia dinheiro da coroa portuguesa para batizar essas pessoas no atacado. Então eu pegava assim 100 pessoas e jogava água benta, dava um nome novo e batizava, em seguida marcava a ferro quente. O Colégio dos Jesuítas em Luanda recebia pessoas escravizadas como dízimo, exportava sem pagar impostos, porque a Companhia de Jesus era isenta de tributos, para o Recôncavo Baiano e para a Zona da Mata. Essa é a principal fonte de renda dos colégios jesuítas em Olinda e Salvador. Então, assim, alguém poderia dizer isso, mas você está sendo anacrônico, né? Na época, todo mundo que não era escravizado era dono de escravo, a escravidão era normal, todo mundo tinha escravo, inclusive grandes filósofos iluministas, né, como eu cito no primeiro volume, eram sócios de companhias de tráfico. Sim, de fato, mas tem uma contradição insolúvel, né, entre
capturar, sequestrar, marcar, explorar um ser humano e o evangelho da misericórdia, da bondade, do amor, do acolhimento. Essa contradição não se supera. Agora, é interessante que a religião é um elemento dos mais importantes na reconstrução da África brasileira. Isso eu me interessei muito, especialmente na Bahia, porque lá na África eram centenas de credos e práticas religiosas. Ao contrário do que o pensamento preconceituoso acha, a África não é a mesma coisa, não é homogênea. São milhares de anos de história, de culturas, de línguas, de hábitos e de crenças. Então isso é muito interessante, por exemplo, na África, cada região, cada etnia, cada povo, às vezes cada família cultuava um orixá ou um vudum. Não existia na África esse panteão de divindades africanas que hoje você vê no mesmo candomblé da Bahia, Nagô ou Jejimari. Isso é genuinamente brasileiro, essa reconstrução das crenças, o encontro de diferentes práticas religiosas e de divindades no mesmo local, vindo de lugares tão diferentes da África. Como também é uma reconstrução, o chamado sincretismo religioso, que é muito importante, né? As irmandades negras, as irmandades de pardos e negros foram muito importantes no Brasil colonial e serviam simultaneamente como um mecanismo de controle sobre os escravos por parte da sociedade branca, mas também permitiam, sim, que eles se inserissem socialmente e praticassem as suas crenças, inclusive, às vezes, de forma disfarçada. Eu fui a Ouro Preto visitar a igreja de Santa Efigênia, construída por pessoas escravizadas, e lá dentro do barroco você vê signos africanos muito interessantes. Tem o véu de Yansan, tem as conchas marinhas de Iemanjá, tem o casco de tartaruga de Xangô. Olha que coisa interessante, né? Essa reconstrução da identidade africana cifrada dentro do barroco mineiro, que uma pessoa sem um olhar atento tenderia a achar que era arte puramente europeia, herdeira de Portugal. Não, ali dentro tem a identidade africana que se mesclou com novos códigos no Brasil, né? Sensacional, Valentino, sensacional. A gente está caminhando agora para o final. Agradeço muito aqui a participação, sua disponibilidade em falar com a gente, não pensar duas vezes em aceitar esse nosso bate-papo. Para a gente é uma grande honra estar aqui com você. Ficamos todos muito ansiosos, né? Doutor Ricardo também, que é um super fã de todos nós. E, assim, um grande prazer. Gratidão por esse bate-papo de hoje. Vou fazer uma última pergunta aqui para a gente encerrar. O que você pode adiantar diante de tudo que você já vem acompanhando, da terceira edição dessa trilogia, né? Posso fazer uma perguntinha? Doutor Ricardo, quer fazer? Vai ter Luiz Gama. Desculpe, eu não ouvi, doutor Ricardo. Aproveitando a pergunta da Cida, vai ter Luiz Gama? Vai. O Luiz Gama é um personagem fundamental, né? E já até adianto o título do capítulo, é O Precursor. Porque ele é o homem que, ele, de fato, é quem inicia o movimento abolicionista no Brasil, né? Embora o projeto de apagamento diga que foi o Joaquim Nabuco, branco. É muito importante, claro, o Joaquim Nabuco, mas o Luiz Gama é o homem que pavimenta esse caminho para os abolicionistas que viriam em seguir. Um personagem fascinante, né? Aliás, na próxima semana vou participar da conversa com o Bial e tem aí o Jefferson D. Acaba de fazer um livro, está lançando um livro sobre o Luiz Gama. Ele fez um filme espetacular, que eu acho que é um dos melhores que eu já vi no cinema brasileiro, chamado M8. Esse M8, quem não viu tem que ver, é um filme lindíssimo, de uma sensibilidade. E agora ele vem com um filme sobre o Luiz Gama. O terceiro volume é sobre o século XIX.
Ou seja, o primeiro volume eu falo do alicerce do sistema escravista, né? Como é que ele se estabeleceu no Atlântico e no Brasil e nas Américas. O segundo é a construção dessas muitas Áfricas brasileiras no século XVIII. E o terceiro é justamente sobre o abolicionismo, que nasce no final do século XVIII e chega tardiamente ao Brasil no século XIX, pelas mãos de Luiz Gama, entre outros, né? Então, esse Brasil que resiste a todos os esforços, todas as pressões para acabar com o tráfico negreiro, só fez isso em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, o último país da América a acabar com a escravidão, formalmente, né? Eu acho que a escravidão continua, mas legalmente acabou em 1888. E depois o legado da escravidão. O Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças e Joaquim Nabuco diziam que não bastava parar de comprar e vender gente. Era preciso também enfrentar o legado da escravidão. Como? Dando educação, terra, trabalho, renda, oportunidades, moradia, saúde. O Brasil nunca fez, então tem um projeto de Brasil que ficou abortado no século XIX. O Brasil abandonou a imensa maioria da sua população afrodescendente à própria sorte. E eu diria que isso está na raiz de todos os nossos principais problemas atuais. O Brasil é um dos países mais segregados do mundo. Ele é segregado na geografia. Observe as cidades brasileiras, quem mora nos bairros nobres, quem mora nessas periferias insalubres, abandonadas pelo Estado, em que uma pessoa negra tem enorme chance de ser vítima de uma bala atirada a esmo. O Brasil é um país segregado na geografia, é um país segregado nos números, nos indicadores sociais. E é um país racista, que finge que não é. Então eu pretendo mostrar isso, e principalmente que a escravidão ela é viva, ela continua presente na nossa realidade hoje, e ela rende votos. Em 2018 nós tivemos um projeto que chegou ao poder com uma linguagem racista. E por isso que é importante estudar a escravidão, porque enquanto nós não entendermos o tamanho desse problema, nós vamos continuar a tomar decisões erradas a respeito do nosso futuro. Como eu julgo que nós fizemos, eu falando nós porque os brasileiros como um todo, né? Eu felizmente não votei, mas botou voto na urna racista. Por isso que eu insisto, né? O principal racismo brasileiro, isso que a gente chama de racismo estrutural, ele é silencioso e cúmplice. Então, assim, a pessoa pode dizer, eu não sou racista, eu jamais vou fazer uma injúria, mas na hora de botar o voto na urna, você vai lá e faz uma escolha racista. Então, você é cúmplice com o racismo. E por isso que a gente precisa discutir esse assunto. Exatamente, muito obrigada. Muito obrigada, uma verdadeira aula hoje com você. Privilégio, obrigado. Abreu, do Raízes, também aqui com a gente. Conheçam o trabalho do Raízes, um movimento de inclusão, cada vez mais a população negra dentro da política, com cursos, diversas formas, rodas de conversa, auxiliando aí a população a se interessar cada vez mais pelo assunto. A gente tem que estar engajado nessa temática também. Assim como o doutor Ricardo Brito, lá da ANAN, da Associação Nacional dos Advogados Negros, eles que também são engajados, sim, na população negra, estar ali no direito também, a par de todas as decisões judiciais, de trazer um pouco mais esse tema para as nossas dificuldades, né, para as nossas necessidades, que tem um entendimento maior em relação ao nosso histórico, e também os jornalistas pretos, que a gente fala um pouco mais da inclusão dentro da comunicação, da inserção desses profissionais dentro das redações e dos nossos olhares, das nossas narrativas dentro da comunicação como um todo. E leiam Laurentino Gomes, que tive o prazer de entrevistar no lançamento de 1808 e agora novamente está aqui nesse bate-papo. É um grato prazer, uma grata surpresa e uma honra. Participação. Obrigado pela oportunidade, eu fiquei muito feliz, fiquei emocionado no começo, acho que a gente não consegue fugir, né, da emoção e da dor desse assunto, mas agradeço muito e desejo a vocês um bom fim de semana a todos. Obrigado. Bom fim de semana e obrigada pela participação de todos. Obrigado. Abraço. Tchau. 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 Tchau.